Olá, boa noite, amigos da TV 247. Começando agora mais um programa Léo ao Quadrado com meu amigo Leonardo Stoppa. Estava aqui dando uma bronca no Léo ao telefone agora. Léo, vou começar o programa sem você. E o Léo já estava entrando. Ele sempre me faz passar esse aperto, esse apuro. Boa noite, Léo, tudo bem? Boa noite, Léo. Mas que desespero, Léo. Você sabe que você começou o programa 2 minutos adiantado, isso tudo é empolgação. Você vai fazer o relógio correr mais rápido para a reunião do STF amanhã? Não, Léo, mas. Ô, Léo, não é isso, mas assim, mas você não precisa entrar 18 horas e 29 minutos. Dá para entrar 18 e 23, 18 e 24, a gente pode bater papo antes, discutir a Causa pauta. uma aflição, Léo? Causa uma aflição. Olha, se um dia eu morrer do coração, vocês já sabem o motivo, terá sido pelo Leonardo Stoppa. Então já faço aqui o alerta. A Elaine Mas fala, e o efeito da espontaneidade, Léo? Se a pois, gente conversa antes, fica igual aquele pessoal que faz briefing de pauta antes. Não pode, velho. não, O mas Léo, tem... a maior característica do Léo ao quadrado é exatamente isso, não tem o briefing. Ô, Léo, eu queria começar aqui por uma mensagem que você postou no Twitter e que eu compartilhei hoje de manhã, que eu achei muito interessante a maneira como você se colocou. Foi um desabafo, Léo, um desabafo do Leonardo Stoppa. Antes, vamos saudar todo mundo, o pessoal do Brasil inteiro nos vendo. Já teve superchat aí chegando antes mesmo de você entrar, Léo. Mas eu queria trazer esse tweet, eu achei realmente emblemático, né? Ele diz o seguinte: falar do Sérgio Moro rendeu a exclusão de falsas amizades, título de conspirador, defensor de bandido e muito mais. O Vaza Jato significa muito para mim, porque o maior medo que eu sempre tive foi que o Brasil nunca soubesse quem destruiu a nossa nação. Obrigado, The Intercept. Léo, você desabafou dizendo que agora o Brasil já sabe que quem destruiu a nação brasileira é Sérgio Moro. Você perdeu muitas falsas amizades, foi chamado de conspirador, de defensor de bandido, então quero que você faça publicamente esse desabafo que você fez pelo Twitter hoje de manhã. Faço, Léo. Olha, é até emocionante esse evento do Intercept, porque você abraçar uma causa no sentido de nadar contra a correnteza é uma coisa muito difícil. Era muito fácil no início de tudo isso. A galera que estava naquele fora Dilma, fora PT, todo mundo crescendo em cima daquilo, aquilo era muito fácil. Eu notei naquela época que tinha uma segunda intenção. A intenção não era luta contra a corrupção. Essa intenção de luta contra a corrupção nunca existiu. Existia, na verdade, uma intenção bem diversa, que era essa intenção de manipular a opinião pública para colocar o Brasil em outra direção. O Brasil que estava numa direção de crescimento geopolítico e julgar o Brasil para baixo. Então, eu comecei, talvez eu tenha sido um dos primeiros a ter coragem de falar que era tudo uma grande farsa. Eu lembro que as pessoas me compartilhavam, não necessariamente porque as pessoas... Não é porque eu nunca fui um comunicador famoso. As pessoas compartilhavam porque as pessoas viam em mim uma pessoa que tinha coragem de falar aquilo que ninguém estava falando na época. Isso há 3 anos atrás, eu tinha coragem de falar que toda a conspiração que estava acontecendo era para tomar o pré-sal. Quando falavam da Operação Lava Jato, eu tinha coragem de falar antes de nenhuma evidência, simplesmente fundamentado em eventos semelhantes que aconteceram na história, que, olha, isso é uma operação arquitetada pelos Estados Unidos para desestabilizar a economia, tomar o poder, vender nossas estatais. Quando eu falava isso, eu era ridicularizado. Nessa época que eu falava isso, eu estudava, por exemplo, participava de grupos de engenharia, participava de vários grupos relacionados à tecnologia, grupos relacionados ao desenvolvimento, e aos poucos eu fui sendo ridicularizado, aos poucos eu fui sendo expulso desses grupos. No final das contas, o meu Facebook ele foi bem renovado, porque o meu Facebook pessoal, nem estou falando da fanpage, eu estou falando do Facebook pessoal, as pessoas me ridicularizavam e as pessoas tinham aversão a mim quando eu falava que o Sérgio Moro não era um juiz imparcial, que o Sérgio Moro ele estava lá para condenar o ex-presidente Lula. Eu fui punido no mestrado em Direito porque eu fiz um trabalho de conclusão de disciplina falando exatamente isso. Eu mostrei que a intenção do juiz é muito mais importante do que lei, muito mais importante que Constituição. Em primeiro lugar, está os interesses pessoais do juiz. Então, foram muitos obstáculos que eu fui
enfrentando na vida, e hoje eu tenho orgulho de não ter, em momento algum, pensado em voltar atrás ou mudar o discurso. Eu nunca abandonei a convicção de que tudo era uma grande farsa. Não existiu um momento em todo esse percurso que eu pensei em virar as costas e abandonar a causa da inocência do Lula, abandonar a minha luta para explicar para a população que a destruição econômica é culpa da Lava Jato. A destruição econômica, ela aconteceu orquestrada. A crise que a gente vive hoje não é uma crise que aconteceu, ela foi provocada. A guerra entre brasileiros, entre direita e esquerda, petralha, coxinha, mortadela, seja lá o pejorativo que você quiser usar, isso é criado lá de fora para fazer a confusão aqui dentro. E quando o Intercept traz a ponta de um iceberg que a gente sabe que é um iceberg que é mais de 97% que está dentro d'água, né? Porque o gelo ele tem essa proporção de 97% para dentro d'água. Quando o Intercept traz essa pontinha do iceberg, já faz todo esse rebuliço, eu penso que, olha, hoje o Brasil recebe o maior presente de todos os tempos, a oportunidade de entender o que destruiu a economia, a oportunidade de entender o que causou o desemprego, a oportunidade de entender por que a gente está vivendo tudo isso hoje. Então, para mim, foi talvez o momento mais importante desde que eu comecei até hoje. O momento que eu vi que nada foi em vão. Que o mais importante, o que eu mais tinha medo, que no final de tudo isso, os nossos algozes passassem como heróis e o povo nunca soubesse da verdade sobre o que aconteceu com o Brasil. Parabéns pelo desabafo, pela fala tocante. E eu vou ler aqui alguns superchats, depois eu faço mais uma rodada. A Cláudia Souza está dizendo, meu aniversário foi ontem, e olha que presentaço, o vazamento da farsa jato. Ela também recebeu um presente, parabéns à nossa querida Cláudia Souza. Gilmar Ferreira, boa noite. Tirei a inscrição do canal do Giraldelli, primeiro defender a Globo, e aí se arrependeu, e agora não aceita o fato de interferência americana, não quer admitir que errou. Vai aparecer muita coisa ainda sobre a interferência dos Estados Unidos. Olair, boa noite, camaradas. Tempos interessantes. Dia de misturar Zeca Afonso de Grândola Vila Morena com Vandré. Vira o vento e muda a sorte. E vem a volta do cipó de Aroeira, no lombo de quem mandou dar, né? Queria também agradecer aos novos assinantes chegando aqui. Gustavo Gontijo, Lúcia Medeiros, Manuela Samora, muitos membros chegando aqui, Léo. E sobre essa questão do cipó de Aroeira, tinha um comentário muito interessante no Twitter também, que dizia o seguinte, olha, o Moro desconhece uma das leis básicas da natureza, que é a lei do retorno. Você fala, Léo, que ele foi o grande responsável pela destruição da economia brasileira. O Brasil pulou de uma taxa de desemprego de 4,5% com a Dilma para a maior taxa de desemprego da história. Numa das mensagens, o Moro e o Dallagnol comemoram as pessoas que eles manipularam e colocaram nas ruas contra a Dilma. A Dilma caiu, o Brasil foi do menor desemprego da história para o maior desemprego da história. Você acha que Moro e Dallagnol estão também pagando a conta por esse desemprego ou é só o começo da fatura? Tem muito mais contas para acertar com a história ao longo do tempo. Léo, eu acho que tem muita coisa ainda para eles pagarem, porque, olha, se existe a lei do retorno, se existe um Deus, isso não pode ficar em branco, porque não se trata de um efeito colateral. As pessoas precisam entender. O mais importante nesse momento é que até você que acabou de se libertar, você que ficou até ontem iludido que o Sérgio Moro era um herói, que o Lula era realmente culpado, até você que ficou iludido em cima disso, você precisa entender que o desemprego, a destruição das nossas indústrias, a confusão existente dentro da nossa sociedade, a briga, essa guerra civil, a gente vive uma guerra civil, apesar de ser uma guerra civil com pouco derramamento de sangue, o derramamento de sangue existe, mas ele é pouco, não é igual uma guerra civil de Ruanda, mas é uma guerra civil. O povo brasileiro, ele hoje se confronta. A gente tem um confronto econômico, a gente tem uma guerra social, a gente tem um grande problema, e o mais importante, as pessoas precisam entender que isso não é efeito colateral da Operação Lava Jato, isso é o objetivo da Operação Lava Jato. É mais importante nesse momento que as pessoas entendam que a Operação Lava Jato foi produzida para causar esse efeito de atraso na economia brasileira do que simplesmente imaginar o Sérgio Moro como um cara que
fez uma tramóia contra o ex-presidente Lula. Existe o risco de que a pessoa pense, olha, mas o Moro sabia que com vias convencionais ele não conseguiria prender o Lula, que é bandido, então prenderam, mesmo que de forma ilegal e sem provas, porque no final das contas o Lula cometeu um crime. Não, não pode. Não é assim. Você precisa entender, antes de mais nada, que a prisão do Lula não significa uma tentativa de prender o ex-presidente Lula por algo que ele tenha feito, mas garantir que o ex-presidente Lula não pudesse continuar o que ele vinha fazendo, que era uma luta por um Brasil crescendo, soberano e competindo internacionalmente. Enquanto você tentar enxergar a Operação Lava Jato como um projeto simplesmente de prisão do ex-presidente Lula para ele não ser candidato e não entender que a Operação Lava Jato é um projeto de redução do Brasil soberano à qualidade de Brasil colônia, você ainda vai ter dificuldades de entender o todo da Operação Lava Jato. Então, o que eu vejo é uma pessoa que utilizou a instituição Ministério Público para fazer interesses contra a nossa nação, destruir a nossa economia, apodrecer a paz social, destruir a percepção brasileira a respeito da política, e uma pessoa que usou o Poder Judiciário para integrar o Poder Judiciário ao Ministério Público num órgão de acusação. Então nós temos duas instituições que foram traídas por dois membros e agora é a hora da gente ver se esses membros são maiores que toda a instituição. É claro que tem que vir mais coisa por aí, porque, olha, o que foi mostrado nesse momento foi a distorção da democracia, o que foi mostrado nesse momento foi a utilização de instituições para manipular o resultado eleitoral, a utilização de instituições para condenar uma pessoa sem provas. Mas o mais importante que a gente precisa chegar nesse momento é quem fez isso acontecer. O quem fez isso acontecer vai causar o maior amadurecimento da nossa sociedade. A gente vai pular de um país submisso em termos de personalidade de nação, em termos de nacionalismo, um país que olha para os Estados Unidos e imagina ali um grande parceiro que vai construir uma Disney no Brasil, e a gente vai partir para o nível de consciência que uma China tem, que uma Rússia tem, de que, olha, são colegas lá fora, mas querem o nosso mal. Eles querem o nosso país pequeno para que eles sejam o país grande. Então, essa sensação de que fora do Brasil os outros países são concorrentes e não parceiros é a maior conquista do povo brasileiro. Essa percepção de que o Trump, o tio Sam, não é o amigão que os nossos jovens começaram a acreditar. Então, essas coisas que estão por vir são realmente as mais importantes. Tomara que venham todas. Eu queria destacar um ponto que foi a sua expressão de gratidão fecha seu áudio, Léo, por favor, ao Intercept, né? Por quê? Eu dizia hoje no Bom Dia que o Glenn merece uma estátua em cada cidade brasileira, né? Ele pode entrar para a história como o sujeito que liberta o Brasil do seu pior momento. O Brasil pode estar sendo libertado, e isso a gente só vai saber julgar dentro de alguns meses, porque, na verdade, havia um processo de destruição nacional e de colonização total do país. E eu também comparei, Léo, esse furo de reportagem de hoje, acho que é a maior reportagem jornalística da história, maior, inclusive, do que o Watergate. O Watergate era um caso de espionagem, né? Um presidente dos Estados Unidos que espionava rivais e caiu, por isso foi levado a renunciar no caso Nixon. Esse caso é muito mais grave. É um país que foi sequestrado por uma outra nação por meio do uso ilegal e ilegítimo, né, do poder judiciário. É muito conveniente achar que o Moro e o Dallagnol prenderam o Lula por uma questão ideológica. Não. Né? Há grandes interesses econômicos gigantescos. Deles, imediatos, por exemplo, o Dallagnol passou a fazer muitas palestras, né? Houve muita recompensa financeira, notoriedade, o Moro virou ministro, mas também há uma disputa geopolítica gigantesca. Eu vou te passar para falar sobre o Intercept logo depois de passar por mais uma rodada aqui do Superchats. Agradecendo aqui a Fernanda Mello, ao Ricardo Sampaio, está dizendo, quem com vazamento fere, com vazamento será ferido, Lula livre. Joaquim Cano, Estopa, você é um cara nota 10, parabéns pelo trabalho, perseverança, pela resistência. Aliás, Léo, vocês são muito bacanas, com vocês o Brasil só pode melhorar. Não desistam, nós não vamos defraudar vocês, abraço. Zé Carlos Costa dizendo, Léo, vocês acham que tudo mudará ou vão minimizar a bomba? É uma questão importante. E novos membros chegando também aqui, a gente agradece a todos, né? Falei da Zenaide, que foi a mais recente. Léo,
Dois pontos para você comentar. A gratidão ao Intercept e ao Glenn Greenwald, em especial, libertador do povo brasileiro, né? E o segundo ponto, se as coisas mudarão ou se serão abafadas. Acho muito difícil que sejam abafadas, mas quero ouvir você. Léo, olha, o Glenn, ele obviamente merece digamos que a gratidão de todo o povo brasileiro. Primeiro, daqueles que sabem o que está acontecendo, e aos poucos, daqueles que vão percebendo o que o Glenn trouxe como um presente para a nação brasileira. Porque, olha, muitos países ao redor do mundo passaram por coisas semelhantes ao que o Brasil está passando agora e não tiveram um Glenn para salvá-los. Quando a gente vê a realidade da Turquia, a Turquia sim saiu de uma situação em que seu povo era praticamente livre e entrou numa situação de um país completamente dominado pelo fanatismo religioso, e eles não tiveram um Glenn para mostrar a verdade a respeito do que estava acontecendo. A Nigéria, que viveu uma situação muito semelhante à situação brasileira, de assim que encontraram o petróleo, o presidente foi considerado corrupto, trocaram o presidente entregou o petróleo e hoje o povo vive na miséria. Eles não tiveram um Glenn para mostrar para o povo nigeriano o que estava acontecendo. O povo nigeriano provavelmente bateu palmas para o Sérgio Moro da época. Hoje nós temos uma situação bem diferente. A gente poderia fazer uma analogia se de uma hora para outra aparecesse durante o julgamento de Jesus Cristo, aparecesse uma pessoa e falasse, olha, é tudo interesse, e trouxesse fundamentação para que o povo entendesse que era o interesse ali dos doutores da lei em condenar Jesus Cristo por uma concorrência em termos de autoridade religiosa. Obviamente, Jesus Cristo não teve essa mesma sorte e ele foi condenado. O Glenn trouxe para a gente essa oportunidade de vermos o que está acontecendo. Mas aí entra uma parte que eu emendo essa questão do Glenn com a sua segunda pergunta. O Glenn trouxe para a gente ingredientes para solucionar o problema. Porque o abafa, Léo, ele pode vir exatamente de uma inércia do povo. Essa inércia não está acontecendo. O bicho está pegando. A gente vê um crescimento na expectativa do número de pessoas para a greve do dia 14. A gente vê um crescimento cada vez maior no engajamento. A prova do crescimento do engajamento está aqui, as pessoas participando, o número de pessoas assistindo. Ontem, o meu programa de 10h30 da noite, ele teve recorde de audiência. Então, a gente vê que as pessoas estão engajadas e o presente do Glenn nos traz uma coisa muito interessante, que é a autoridade para falar Lula livre. Antes, algumas pessoas tinham o Lula livre preso na garganta porque elas tinham medo de falar Lula livre e escutar o manipulado falar, mas Lula é ladrão. Agora, quando as pessoas falam Lula livre, idiota é aquele que responde com Lula é ladrão. Idiota é aquele que responde, você é petista. Sim, eu prefiro ser petista do que ser do time do Sérgio Moro. Eu prefiro ser petista do que ser do cara que conseguiu assumir o governo e meter uma recessão no primeiro trimestre do Brasil e gerar 1.300.000 pessoas de desemprego. Eu não sou daquele time. Eu sou do time que fez o Brasil se desenvolver. Então, essa tranquilidade de falar, sim, eu prefiro estar do lado do Lula do que do lado do Moro, do Sérgio, do Dallagnol e do Bolsonaro, é o maior presente que o Glenn nos trouxe. Ele nos trouxe fundamentação para poder falar isso. Mas a mudança, ela depende, sim, desse levante popular que já está acontecendo. Mesmo que nas redes, mesmo que a indignação ainda não esteja nas ruas, é esse levante popular que vai, obviamente, pressionar ministros, porque lá em cima, a pressão é muito grande. Já existe um confronto no Congresso, porque o Sérgio Moro, a intenção dele era o Congresso, o Sérgio Moro fragiliza o Congresso, então o Congresso já quer o Sérgio Moro fora, mas isso é só o começo. Sobre isso tem pontos importantes, peço perdão pessoal, vou voltar para o Superchat daqui a pouco. Por exemplo, olha que interessante, isso que você falou do Congresso. O relator da reforma da Previdência, doutor Samuel Moreira, lá, deputado, está dizendo que o Moro tem que se afastar, porque ele atrapalha a tramitação da reforma. Ou seja, o Moro virou um problema para os bancos. Ele é um problema para os patrocinadores do Bolsonaro. O Reinaldo Azevedo pediu a demissão imediata do Sérgio Moro. A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, também pediu hoje o afastamento imediato não só do Moro, como do próprio Dallagnol. E o Dallagnol passa a responder também, a partir de hoje, um processo do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, na verdade, as coisas estão acontecendo simultaneamente sobre Moro e sobre Dallagnol, né? Você tem a base do Bolsonaro querendo o Fora Moro, já aderiram ao Fora Moro.
você tem também as instituições reagindo aos abusos perpetrados de forma contínua pelo Dallagnol. O processo de hoje é pela tentativa dele de interferir na eleição do Senado. Ele fez vários posts contra o Renan Calheiros. E o corregedor lá diz o seguinte: não cabe ao integrante do Ministério Público fazer campanha para ninguém no Senado. É ridículo, não é o papel. E ele também não fala em nome de todos os procuradores. Fora isso, evidentemente ficou claro que Moro e Dallagnol fraudaram a eleição presidencial de 2018 ao orquestrar uma acusação fajuta contra o Lula, que tirou aquele personagem que venceria a eleição em primeiro turno. Então os dois fraudaram a eleição presidencial, o Dallagnol fraudou a eleição para o Senado, tentou influir na eleição para o Senado, e os dois estão começando a pagar o preço por isso. Então eu passo para você, Léo, para você comentar exatamente essa reação das instituições, vamos dizer assim, em relação aos dois personagens, e lembrando que isso é só a ponta do iceberg, tem muito mais coisa pela frente. Sim, Léo, olha, primeiro ponto, acho que nesse momento a gente tem que trabalhar muito bem algumas técnicas de comunicação e neurolinguística para evitar que a gente deixe informações erradas, porque a Rede Globo sabe muito bem trabalhar isso, a gente precisa saber trabalhar isso. Nós precisamos deixar claro que não foi o Moro e o Dallagnol que influenciaram nas eleições. Foi o Ministério Público, através do Dallagnol, e o Poder Judiciário, através do Sérgio Moro, porque existe uma possibilidade da gente isolar o Sérgio Moro e o Dallagnol das instituições, e nisso as instituições ficam confortáveis. Não. Olha, se o Sérgio Moro era juiz no momento das eleições, isso foi uma falha do Conselho Nacional de Justiça que deixou o Sérgio Moro como juiz, mesmo depois de tantos erros do Sérgio Moro. Então, tudo o que aconteceu com o Sérgio Moro é culpa do Conselho Nacional de Justiça, é culpa do Poder Judiciário. Se não fosse o Poder Judiciário de ter deixado o Sérgio Moro continuar usando de suas arbitrariedades e abuso de poder para perseguir políticos, obviamente o Sérgio Moro não teria chegado onde chegou. Então, o Sérgio Moro é um produto do Poder Judiciário e o Poder Judiciário precisa responder pelo Sérgio Moro. Então, não se pode desassociar Sérgio Moro do Poder Judiciário. Quem que influenciou nas eleições? O Poder Judiciário através do Sérgio Moro. Da mesma forma, o Dallagnol abusou várias vezes do poder institucional, então é muito importante deixar claro que quem influenciou nas eleições foi o Poder Judiciário e o Ministério Público através dos seus membros, porque os conselhos tinham que ter tirado essas pessoas da Lava Jato há mais tempo, quando perceberam aquilo que qualquer cidadão tinha condições de perceber. Eles estavam em conluio, trabalhando contra políticos do campo progressista. Isso é uma coisa que qualquer um conseguia ver, não tente me enganar falando que os membros do conselho não entendiam isso. Eles entendiam, eles sabiam, mas eles estavam também envolvidos na trama. A gente vai falar bastante sobre isso. Eu só vou ler aqui rapidamente os superchats, que tem muita coisa chegando, né? E vou agradecer aos novos membros também, que são Tema e Elaine Lima, que chegaram aqui. O Francisco Medeiros, Lula livre já. Parabéns ao 247 pelo engajamento político. Nossa sociedade precisa muito. Augusta, comentem. OAB recomenda afastamento de Moro e procuradores. Falamos exatamente agora. Skywalker, ontem eu disse que se fosse na França, Inglaterra ou Alemanha, o povo já estaria nas ruas. Glenn deve estar decepcionado com a gente. Somos covardes. Eu acho que é um processo. As pessoas estão tomando consciência, Skywalker. Rodrigo Souza, boa noite. Se houve conluio, confesso, de Moro, por que Lula ainda está preso? Eles passar a noite na cadeia não é crime? É um crime. Lula deveria ter sido solto por decisão unânime do Supremo Tribunal Federal. Mas eles estão esperando uma manifestação da defesa do Lula. Amanhã, o Cristiano Zanin Martins estará com o Lula e vão tomar as decisões sobre que passos serão adotados. Importante lembrar que o Lula é um jogador de xadrez, ele não se precipita, ele ficou na dele e está vendo todos os seus adversários serem destruídos. João Sardinha, boa noite, queridos amigos. O apelido de Moro, russo, decorre daquela frase clássica: tem que combinar com os russos. Abraço, Lula livre, Lula livre, Lula livre, Lula livre, Lula inocente, né? Sueli, Léos, boa noite. Em 9 de junho de 2019, o Brasil conseguiu dormir com a alma lavada. Lula livre já. Lula um vencedor. Léo, eu queria trazer o fator, né, da influência política nesse processo. Você sempre falou
que o Moro e o Dallagnol não trabalhavam para o Bolsonaro, mas sim para o PSDB e para os Estados Unidos. Então, para atender aos interesses econômicos e geopolíticos dos Estados Unidos e aos interesses políticos do PSDB, que é o partido que representa os interesses dos Estados Unidos no Brasil. Bom, houve um fato muito interessante. Uma das fases da Lava Jato, chamada Carbono 14, veio a partir da sugestão de uma deputada do PSDB, chamada Mara Gabrilli. Ela entra em contato com o Moro recebe o material e pede para o Dallagnol fazer uma operação a respeito daquilo. A operação, evidentemente, era contra o PT, né? Como você vê o fato de o Moro atender a um pedido do PSDB para fazer uma ação policial que desgraçou a vida de muita gente, né? Gerou consequências graves? É importante lembrar que na Lava Jato, não na Lava Jato, mas na outra operação lá da Polícia Federal de Santa Catarina, teve suicídio do reitor da Federal, o Cancellier. Como é que você vê o fato de o PSDB ser o mandante do crime? Léo, eu vejo uma coisa que eu tenho tentado explicar, principalmente para o teimoso do eleitor do Bolsonaro, para o teimoso do isentão, aquele cara que acha que vai apoiar o Sérgio Moro contra a corrupção, porque ele não gosta de corrupção e vai acabar com a corrupção. Eu tenho tentado falar isso há muito tempo. Pode ter certeza que tanto o Sérgio Moro quanto o Dallagnol sabem disso, apesar de que temos brasileiros que ainda não conseguiram entender essa coisa básica. Não existe vacância no poder. Se você está destruindo uma parte, você está beneficiando a outra. Se você encontra com uma pessoa que bebe cerveja e você fala, olha, eu vou tentar evitar que essa pessoa beba cerveja para que ela pare de adoecer por causa da cerveja. Aí você vai interceptar o caminhão de cerveja e vai explodir aquele caminhão. Ele vai consumir a cerveja de outro fabricante. Então, esse é o ponto mais importante. Tanto o Moro quanto o Dallagnol não trabalhavam pelo fim da corrupção. Eles trabalhavam pela mudança do poder, para tirar o poder do PT e entregar para outro partido. Uma pergunta básica que a gente tem que se fazer nesse momento: qual que é o partido que teria poder financeiro suficiente para fazer negócios com grandes empresas, a fim de que essas empresas contratassem palestras do Moro, palestras do Dallagnol, palestras de outros procuradores da Operação Lava Jato? Eu vou falar de uma forma bem direta. Quem é o partido capaz de negociar com os empresários para que o Poder Judiciário e o Ministério Público pudessem ser comprados para trabalhar contra o partido oposto? É lógico, se o PT estava sendo atacado, ele estava sendo atacado por encomenda de um concorrente, e o único concorrente que tinha essa influência dentro dos empresários, banqueiros e mais, era obviamente o PSDB. Então o Dallagnol e o Sérgio Moro, eles não eram Ministério Público e Poder Judiciário, eles sempre foram políticos do PSDB que tinham nas mãos o poder institucional de Poder Judiciário e Ministério Público. As pessoas lutavam para não entender isso, mas hoje eu acho que está bem claro. O que deu errado? O ataque contra o PT, que era protagonizado, obviamente, pelos veículos de mídia, subsidiado pelo Poder Judiciário através do Sérgio Moro, mais o Ministério Público através do Dallagnol e seus comparsas. Esse esquema de destruição do PT, obviamente, beneficiaria o PSDB, mas o PSDB ele estava tão exposto que a reação contra o ataque ao PT era sempre um ataque ao PSDB. O Bolsonaro é só um efeito colateral. O trabalho do Dallagnol e do Sérgio Moro sempre foi, em primeiro lugar, interesse pessoal deles. Eram eles que estavam lá vendendo palestras, de uma palestra valer mais do que o salário mensal deles. Eles estavam, obviamente, atendendo, em primeiro lugar, os interesses pessoais deles. Mas quem que criou essa condição institucional? Quem que fez o negócio acontecer? Obviamente foi o PSDB. Todo o entorno da Operação Lava Jato, patrocinadores, empresas que contratavam para palestras, todo o entorno que fazia eventos para chamar Sérgio Moro de personalidade, Dallagnol de personalidade e tudo mais, era sempre o mesmo grupo do PSDB. Ou seja, eram sempre os mesmos amiguinhos que trabalhavam antes como partido político, que agora estavam trabalhando como Ministério Público e como Poder Judiciário. Quem se esforçava para ver coisa diferente, realmente estava tendo muito esforço para esconder, para colocar uma cortina na frente do que era óbvio. Moro e Dallagnol sempre foram políticos do PSDB. Léo, deixa então eu trazer aqui um comentário do Skywalker dizendo: fora a família Bolsonaro, Dallagnol e Sérgio Moro, que sejam presos. A facada foi fake, a prisão de Lula é política.
Marielle foi executada pela milícia de Flávio Bolsonaro, diz aqui o perfil Skywalker, né? E aí eu queria trazer um ponto que é a fala do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele foi questionado sobre essa revelação bombástica que está repercutindo no mundo inteiro, né? O Fernando Henrique tenta botar panos quentes. Saiu no El País, no Le Monde, no Le Figaro, no New York Times, no Guardian, no La Vanguardia. Toda a imprensa global está escandalizada com o fato do Lula ter sido preso, porque o único crime do Lula seria vencer a eleição. E aí o Fernando Henrique fala, estão fazendo tempestade em copo d'água. Eu tenho uma suspeita há muito tempo de que o Fernando Henrique Cardoso é o grande organizador dessa destruição do Brasil. Por conta de um problema pessoal dele com o Lula, evidentemente, é o problema do despeito, né, da inveja, né? O Fernando Henrique foi superado pelo Lula, isso ele nunca aceitou, e também pelos compromissos do Fernando Henrique com o capital financeiro e com o capital internacional. Eu acho que ele é o grande mandante e o grande organizador. Eu acho que o Moro e o Dallagnol são peões nesse tabuleiro. O rei ou a rainha, a meu ver, seria o Fernando Henrique Cardoso, que está tentando colocar panos quentes. Eu tenho a expectativa, Léo, de que vai aparecer muita coisa ainda, porque apareceram mensagens do Dallagnol para o Moro, do Moro para o Dallagnol. Será que não tem mensagens do Moro para o Fernando Henrique, do Dallagnol para o Fernando Henrique Cardoso, ou para o Aécio, ou para a Andréa Neves, ou para o João Dória, ou para outros personagens? Será que a gente não vai ter uma grande revelação bombástica de que o PSDB manobrou o Poder Judiciário no Brasil? Sim, Léo, com certeza. O detalhe básico da comunicação, ele acaba indo de encontro ao ensinamento do Nicolau Maquiavel, quem gosta de italiano é Machiavelli, né, claro, que você não pode fazer, né, vamos inverter, né, Machiavelli elevado a -1. Você tem que fazer o mal em doses homeopáticas, isso invertendo, obviamente. Por quê? Se você solta tudo de uma vez, tem um bafafá danado, aquele bafafá acaba e acabou. Então, o que é agora o processo de desconstrução da Operação Lava Jato e talvez esse processo de desintoxicação da população brasileira? É um processo lento. É praticamente suicídio se o Glam simplesmente jogar tudo no ar de uma vez só. É preciso, no primeiro momento, atacar o problema maior, que é uma pessoa que perdeu a liberdade e um povo que perdeu o direito de escolher aquela pessoa como presidente. E outro problema gigantesco, o povo que está sendo obstaculizado de saber da verdade, porque a pessoa que pode conversar com todo o povo está presa. Então, eu acho que isso é a prioridade, obviamente, do Glam, a prioridade até intelectual, que, olha, o primeiro passo para a gente acabar com o problema é tirar o Lula da cadeia, porque o Lula vai estabelecer uma ponte de comunicação com o povo. O resto que a gente tem para trazer, o próprio Lula vai ajudar a chegar. Então, a estratégia foi muito bem feita. No primeiro passo, traz aquilo que é o mais importante, para não existir mais possibilidade do Lula continuar preso. Tecnicamente falando, não há possibilidade, só se for uma cara de pau muito grande. Olha, o princípio da isenção do juiz, ele contamina o processo de modo que você não tem nem que discutir. Hoje, eu vou dar um exemplo básico para você ter uma ideia, Léo, de como a coisa é pesada. Se o Lula chegar e falar, o triplex é meu mesmo, ainda assim o Lula tem que ser colocado na rua e o processo tem que ser julgado por outro juiz, porque a imparcialidade do Moro, por ter sido corrompida, ela anula todas as decisões do Moro nesses processos. Então, já não tem mais que discutir se o triplex é do Lula, se tinha prova, se a prova vale, se a prova não vale, não tem que discutir isso. Esse é o primeiro ponto. Então, o processo tem que ser anulado. Se não for anulado, tem uma coisa muito errada. Segundo ponto que é importantíssimo, não podemos esquecer os desembargadores do TRF4. Isso é o mais importante. Duplo grau de jurisdição, que é a garantia da justiça, que é a garantia de que, olha, um processo vai ser julgado aqui e julgado em segunda instância, isso não aconteceu. A segunda instância simplesmente manteve um conluio que aconteceu na primeira instância e a segunda instância se comportou como o Ministério Público e não como o Poder Judiciário. Então, nós temos agora, no primeiro momento, que tirar o Lula da cadeia e estabelecer uma ponte de comunicação com o povo brasileiro. Aí começa a segunda etapa, que é importantíssima, que é de mostrar ao povo brasileiro o que aconteceu. É aí que eventos como participação dos Estados Unidos, manipulação dos acontecidos por políticos do PSDB, é aí que essas informações precisam ser liberadas, porque aí nós teremos uma ponte gigantesca de comunicação com o povo.
Claro, o Intercept é gigante na comunicação, mas vamos concordar que o Lula livre, com um canal na internet conversando com o povo, vai multiplicar o alcance dessas mensagens de uma forma exponencial. Então o primeiro passo é libertar o Lula, depois as outras coisas virão. Vamos lá, deixa eu passar aqui pelos superchats e a gente volta a esse ponto. Wagner Araújo dizendo: Estopa, pare de falar do seu eu, sabemos como você é bom. Anabela Rocha: o Intercept ainda vai soltar informação que liga o PSDB e o próprio Fernando Henrique aos crimes da Lava Jato. Eu tenho essa percepção, não tem nenhuma informação, mas é só uma intuição. O Skywalker dizendo: gente, a estratégia era tirar o PT e depois de 4 anos vir Moro com Dória e Havan em 2022 pelo PSDB. Pois é, poderia ser até o Dória candidato. Aliás, o Dória não, o Moro candidato pelo PSDB. Fernanda perguntando o seguinte: Atucha, Estopa, será que agora o pessoal já entendeu porque o Lula não foi para uma embaixada e indicou Haddad nas eleições, apesar de eleição sem Lula ser fraude? Porque olha que interessante, o fato do Lula ter disputado a eleição, tentado disputar a eleição, ter sido impedido, ter indicado o Haddad, vem a público essas mensagens, inclusive de uma procuradora lá dizendo: gente, se o Lula puder dar entrevista, o Haddad ganha. Explicitou até o medo que eles tinham do Fernando Haddad. Né? Isso mostra o Lula como grande jogador de xadrez, né? O cara que conseguiu derrotar todos os seus inimigos, mesmo da prisão. Então eu queria que você comentasse um pouco a estratégia do ex-presidente Lula, até a gente entrar no capítulo de como comunicar essa bomba atômica com o povo brasileiro, Léo. Léo, essa estratégia, eu digo que nem é uma estratégia de sobrevivência, né? Porque o Lula foi percebendo que aos poucos o Brasil foi sendo comido. E é isso que aconteceu. Aos poucos, o Brasil foi sendo tomado por um câncer intelectual e o povo foi simplesmente caindo em cima de toda essa palhaçada. O Brasil foi realmente acreditando que a Operação Lava Jato era um processo de libertação. Muitos veículos de mídia foram abraçando isso e com isso piorando ainda mais a situação, e hoje a gente vive o pior momento da nossa história, e o Lula ele foi se adaptando. Chegou o momento em que a gente se perguntava, mas o que esses caras vão fazer? Aí inventam um processo contra o Haddad na hora das eleições, mas só falta prender o Haddad agora na hora das eleições, né? Tudo estava acontecendo. É claro que eles precisavam interromper a palavra do Lula, porque senão o Bolsonaro não conseguiria ser eleito, eles não conseguiriam escolher o próximo presidente. Agora, um ponto muito importante: tudo tem acontecido de uma forma que beneficia muito o povo brasileiro. Olha, o povo brasileiro precisava ter essa experiência com o Temer, porque o Temer mostrou que é possível destruir os direitos trabalhistas, é possível fingir que é honesto e roubar bastante. Agora, o povo teve essa experiência com o Salvador, com o Messias, com aquele que veio indicado por Deus para resolver os problemas da nação brasileira. E quem que trouxe o Messias? A Operação Lava Jato, uma operação que causou uma fraude. Olha, algo que veio de uma fraude não pode ser bom. Então, o cristão precisa começar a refletir, por mais fanático que ele seja, ele tem que refletir, peraí, mas se fosse uma coisa de Deus, será que precisava ter fraudado? No meio dessa conversa veio o aumento do desemprego, a redução do PIB, a destruição realmente da economia nacional. Então, o Brasil precisava passar por isso. A única parte que eu acho que é a parte cruel é o assassinato da esposa do ex-presidente Lula, a prisão do ex-presidente Lula e o inferno que eles causaram na família de muitos personagens políticos, porque esses personagens políticos eram contra a venda das nossas estatais e das nossas riquezas. Nunca foi por causa da corrupção, sempre foi por defender os interesses do povo brasileiro. Mas o Lula, ele sabe se adaptar, ele sabe pegar o contratempo que aconteceu exatamente agora, virar esse contratempo em seu favor e falar, agora a atitude é essa. Se não tivessem, obviamente, impedido a voz do ex-presidente Lula numa entrevista, o Haddad estava eleito. Porque o grande medo que existia, que era inclusive um medo que era espalhado por falsos sites progressistas, era que o Haddad fosse um traidor, né, infiltrado na direita. Isso fez com que pessoas ficassem dentro de casa. Agora, o que acontece? Esse evento tira a vergonha das pessoas. Eu falo, esse evento do Intercept trazendo o Vaza Jato, ele tira aquelas pessoas que estão envergonhadas de casa para saírem com o peito estufado e com orgulho de falar, eu sempre fui a favor do Lula. Isso é o mais importante. Aliás, eu queria destacar, por exemplo, um comunicador que é o Antero Greco, que é do futebol, do jornalismo esportivo, fez um tweet simples hoje, mas que repercutiu muito. Ele disse assim, olha,
orgulho por ter sempre estado do lado certo da história. Você poderá dizer, Léo, que a gente não viveu o golpe de 64, mas você viveu o golpe de 2016 e eu também. Poderemos sempre dizer que estivemos sempre do lado certo da história. Isso é currículo, isso vale para a maioria das pessoas que nos acompanha aqui na TV 247. Léo, é a notícia importante que acaba de chegar. O Bolsonaro passou o dia inteiro sem se manifestar, né? Tá vendo o governo dele desmoronar, um dos pilares do seu governo desmoronando. O Bolsonaro, acabamos de bater 10 mil pessoas zeradas assistindo, número fantástico. Então queria aproveitar para pedir assinaturas em Brasil247.com/apoio e que todos sejam membros, do lado do inscreva-se, vocês vão dar uma grande força à imprensa independente. Bom, e vamos compartilhar mais, Léo. Durante o programa as pessoas podem ir compartilhando mais vezes, que com isso a gente vai multiplicando o alcance e mais pessoas recebem a mensagem. Exatamente. E aí, Léo, o seguinte, o Bolsonaro, que não tuitou, né, chamou o Moro para uma conversa amanhã sobre o seu futuro. O Moro estava em Manaus, participou de uma coletiva, achou que ia poder falar, achou que ele ainda tinha o domínio da situação da imprensa, todos os jornalistas tentando saber desse grande escândalo, e ele abandona a coletiva. Eu vou te perguntar duas coisas. Uma, o Moro tem sangue frio para permanecer no cargo? Se tem, quando o Brasil inteiro pede a sua saída, a OAB, o Reinaldo Azevedo, né, até os conservadores pedindo o afastamento do Moro, o cara da reforma da Previdência. Uma, Moro tem sangue frio para continuar? E dois, o Bolsonaro vai segurar o Moro ou vai atirar o Moro ao mar? Lembrando que o Moro é um concorrente da família Bolsonaro, né? O Bolsonaro pode estar pensando assim, porra, vou me livrar de um cara que poderia querer ser presidente daqui a alguns anos. Então, duas perguntas. O Moro fica, tem sangue frio para ficar? E, segunda, se o Bolsonaro vai abandoná-lo. Léo, ficar no poder não é a mesma coisa que continuar num time de futebol. Eu faço essa analogia porque, olha, é muito fácil o camarada que está contundido dentro do campo, ele virar e falar assim, não tenho condição de continuar, saio aqui, vem um reserva, entra no meu lugar, e ele continua fazendo parte do time, continua tendo o status de grande jogador de futebol, e ali dentro daquela situação ele está sendo substituído simplesmente porque ele teve uma contusão. Isso é uma coisa. Outra coisa é uma pessoa que tem hoje um poder institucional de ministro da Justiça, controle sobre a Polícia Federal, controle sobre o COAF, tem essa autoridade de ministro, tem um foro por prerrogativa de função, que é o tal do foro privilegiado, uma pessoa que tem tudo isso, abrir mão espontaneamente por causa de um escândalo. É a mesma coisa do Temer. Olha, o Temer estava sofrendo uma grande pressão, e sofrendo toda a pressão, o Temer pega e continua insistindo, porque ele não queria perder o foro por prerrogativa de função, poder de comprar os deputados e senadores, e assim por diante. O Moro vai continuar insistindo? Sim, porque a saída é se tornar um cidadão comum. O que o Moro se torna ao sair desse cargo de ministro? Um criminoso, um traidor da própria nação, um ex-magistrado. Então ele se torna uma pessoa extremamente vulnerável sob o aspecto pessoal, porque ele é um inimigo da nação brasileira. Aquele camarada, vizinho do Moro, que perdeu o emprego e teve que parar de pagar uma escola particular para o filho, agora já consegue ver o Sérgio Moro como sendo culpado por isso. Isso é muito importante. A Polícia Federal, dentro da qual muitos membros foram enganados por essa conspiração, ela vai estar repleta de pessoas que hoje vão olhar e falar, esse cara me fez de idiota. Esse cara me fez acreditar que o Lula era o culpado. Então, o Moro é hoje, talvez, o inimigo público número 1. Então, para ele abrir mão desse poder institucional e partir para a situação de cidadão comum é uma coisa muito arriscada. Então, eu tenho que não vai partir dele, obviamente, esse rapa fora. Olha, eu tô saindo dessa. Não, ele vai lutar até o último momento para manter o poder institucional, por mais que esse poder institucional atraia mais ataques. É um ciclo, porque, olha, ele estando como ministro, ele vai ser cada vez mais atacado. Lembrem-se do Cunha, ao sair o Cunha, acabou o ataque contra o Cunha. Acabou. O poder institucional já não tem mais necessidade de ficar atacando. Tá quietinho lá, provavelmente na Itália. Na situação do Sérgio Moro, enquanto ele estiver como ministro do Bolsonaro, ele vai levar couro. Então, é um ciclo. Mas se ele sai dessa condição de ministro, olha, ele pode ser preso.
Claro que pode ser preso. O cara conspirou contra a segurança nacional, conspirou contra a democracia, conspirou contra os interesses nacionais, e ele sabe o que está guardado nas outras conversas. Então esse é um ponto importante. E o Bolsonaro? Só um reparo, Léo. O Eduardo Cunha está no Rio de Janeiro. Ele estava no Paraná e foi transferido para o Rio. Tem imagens, inclusive. Então, eu sei da. Só nesse ponto, para a gente também não pisar na bola. Eu sei que tem exageros, né, na nossa comunicação, mas eu acho que a gente não pode perder a precisão nesses casos. Mas, por favor. Tá bom, Léo. Então, tudo bem. Pode ser que ele esteja na Rua Itália, dentro do Rio de Janeiro, curtindo lá com a galera, tomando uma cerveja artesanal para não ter que beber cerveja da Ambev, mas voltando à realidade fática. E o Bolsonaro? Primeiro, o Bolsonaro, ele não tem capacidade de tomar decisão. Então, nós precisamos pensar nesse momento quem decide nesse momento. Quem decide o futuro do Sérgio Moro? Porque, acima de tudo, o Sérgio Moro é a garantia do PSDB dentro do governo Bolsonaro. Então, se o PSDB apoia o governo Bolsonaro, ainda que indiretamente, escondido, é porque tem um braço lá dentro. Então, pronto, saindo dessa parte conspiratória, que eu sei que algumas pessoas não acreditam, vamos partir para uma parte lógica. O Sérgio Moro, ele fez coisa errada, mas o Brasil está cheio de pessoas que gostam de coisa errada. E é isso que a gente tem que ter o pé no chão. Temos ainda uma base de apoio para a Operação Lava Jato, que mesmo sabendo que a Operação Lava Jato é uma operação fraudulenta, concorda com a Operação Lava Jato. Uns concordam simplesmente porque são inimigos políticos do ex-presidente Lula, outros concordam porque acham que mesmo que essas prisões sejam ilegais e sem provas, o Lula seria culpado. Então seria mais ou menos assim, eu sei que aquele cara é culpado, eu não sei por quê, então prendam. Mas não tem prova. Não, eu nem sei por quê, mas prendam. Então, isso ainda é base de apoio do ex-presidente Lula. A gente tem, obviamente, pessoas frustradas porque fizeram campanha pro Aécio, perderam. É base de apoio também do Sérgio Moro contra o ex-presidente Lula. Então, toda essa base, obviamente, os fanáticos religiosos que esses terceirizam a função pensar. Então, temos uma base de apoio do Sérgio Moro e essa base de apoio é bem-vinda para o Bolsonaro, porque aos poucos a base de apoio do Bolsonaro está minguando. Então, aqueles que têm ódio do ex-presidente Lula, aqueles que são aecistas derrotados pela Dilma, esse pessoal estranho, que não tem um pouco de caráter, esse pessoal que concorda com falhas, com tramóias na operação judicial, desde que seja contra aqueles que eles consideram inimigos, eles vão ficar revoltados com um eventual afastamento do Sérgio Moro. E aí tem uma coincidência muito interessante e muito importante. A base de apoio do Bolsonaro, que é uma base de apoio que sabe que o Bolsonaro está fazendo coisa errada, mas prefere o Bolsonaro fazendo coisa errada do que dar o braço a torcer e ver a volta, por exemplo, do ex-presidente Lula, é a mesma base de apoio do Sérgio Moro. É o mesmo caráter, a mesma personalidade, é a mesma falta de caráter, né? Olha, mesmo que eles estejam fazendo coisa errada, eles estão fazendo coisa errada, mas eu pelo menos tenho o prazer de ver os meus inimigos, entre aspas, que eu não considero Lula inimigo político de ninguém, eu consigo ver os meus inimigos políticos presos. Então, essa base de apoio é a mesma do Bolsonaro e do Sérgio Moro. E ao tirar, se vem do Bolsonaro a atitude de tirar o Sérgio Moro, ele racha essa base de apoio. Então, Sérgio Moro continua lutando pelo poder institucional, Bolsonaro fica dividido. Se eu tiro o Sérgio Moro, né? Se o Sérgio Moro continua, adeus reforma da Previdência. Léo, se eu tiro o Sérgio Moro, adeus base de apoio. Então o bicho tá pegando para eles. Deixa eu fazer a rodada aqui dos superchats, muita coisa chegando, vamos lá. Ali está dizendo, estratégia de divulgação do Intercept a nota 10, e muitas pessoas esperando as bombas dessa noite, né? Skywalker dizendo, Ciro calado. Aquias Santarém, como grande Aquias, como o próprio Lula disse, a esperança da informação verdadeira está nos canais alternativos e progressistas, como 247, Estopa e o Critica Brasil. Hoje estarei ao vivo às 21h30, tratando do tema. Lula tem que ser solto, de acordo. Magda Gava mandando superchat, Gustavo Trindade. Lula livre Nutella ou Lula livre raiz? Nós sempre fomos raiz. Brincadeiras à parte, esse é o momento de acolher e lotar as ruas. Anabela, que tesão saber que eu, minha família e meus amigos e amigas sempre estivemos do lado certo da história. Lula livre hoje, diz a Maria da Conceição. Obrigado. Michele Mikkelsen, também mandando um mega superchat aqui, muito obrigado. Dora dizendo que o Moro não sai, mas tem que sair. Rei morto, rei posto. Léo, a palavra tesão, né, me fez lembrar
de um comentário do Dallagnol, uma mensagem. Ele escreveu para uma procuradora no grupo lá dizendo o seguinte, que ele sentiu tesão quando alguém colocou uma matéria do Globo de 2010, uma reportagem, que permitiria a ele acusar o ex-presidente Lula, mesmo tendo ele a certeza de que não havia prova nem convicção. Como é que alguém sente tesão, Léo, por denunciar uma pessoa inocente? Qual que é a lógica psíquica que faz com que alguém sinta tesão ao acusar um inocente e infraudar um processo eleitoral? Pois é, Léo, a sua pergunta ela é muito interessante, que nesse momento eu queria chamar para reflexão as pessoas que ainda estão em cima do muro nessa questão da prisão do ex-presidente Lula. Olha, tudo bem, quando a gente pensa num Dallagnol, a gente pensa, obviamente, em um político do partido oposto, e aí a gente tem uma resposta muito interessante. Olha, qual que é o motivo de um Dallagnol ter tesão em ter uma oportunidade de fundamentar uma acusação sem provas numa notícia de que o Lula teria uma cota naquele apartamento? Ou seja, ali foi tudo que era necessário para criar uma percepção popular de que o triplex era do Lula. E nesse momento é muito fácil conectar as coisas. O Lula tinha o interesse de comprar aquele imóvel. O Lula e a Marisa participavam de um consórcio para a compra daquele imóvel, parece que um condomínio de compra daquele imóvel, e ali eles começaram a tecer toda a história a partir daquilo, e criaram a ideia de que aquilo teria vindo de beneficiamento ilícito, mas não, eles tinham interesse de compra, tanto é que está aquilo ali na declaração, esse interesse, a cota de participação, está na declaração de propriedades que o Lula tinha durante as eleições. Mas enfim, de onde que a gente pode tirar a ideia de uma pessoa ter esse tesão em conseguir um material para conseguir colocar uma pessoa na cadeia? É muito simples, basta lembrar do Aécio Neves após a derrota. Ele teve realmente tesão em prejudicar a Dilma, ele destruiu a economia brasileira para tirar a Dilma da presidência, ele fez de tudo, ele teve tesão em realmente tirar a Dilma do poder. Por quê? Concorrência pelo poder, sede de poder, inimigo político. Então, nesse momento, eu chamo a atenção. Olha, o Dallagnol, como gente do PSDB, teve tesão em perseguir o Lula, em conseguir colocar o Lula na cadeia. Agora, a pergunta básica que eu queria fazer nesse momento é: aonde você se encaixa nessa brincadeira? Qual que é o motivo para você, que não tem nada a ver com isso, você que não vai conseguir um cargo com a prisão do Lula, você que não vai conseguir um centavo a mais com a prisão do Lula, qual que é a finalidade do seu empenho em continuar atacando o ex-presidente Lula, se nem o procurador que o acusou acredita que o Lula é culpado? Né? Se nem o procurador, se nem o Dallagnol, se o próprio Dallagnol precisou de buscar notícias de revista, fundamentar com opinião pública, e ele mesmo falou que ele não acredita na solidez das provas. Olha, ele não acredita na solidez das provas, porque o fato ele sabe que é obviamente criado. Pergunta básica: por que você, eleitor do Bolsonaro, por que você, anti-Lula, continua tendo tesão em ver o Lula preso? E aí eu falo, olha, nesse momento eu falo do gigantismo do ex-presidente Lula, e eu falo que hoje a pessoa que se demonstrou com tamanho gigantismo ao do presidente Lula, eu não consigo ver outra pessoa com tamanho de gigantismo como o Glenn. Sabe por quê? O Lula esteve no poder por 8 anos, ele teve todas as oportunidades de trair o povo e virar um Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso é o orquestrador, porque ele traiu o povo e começou a vender o patrimônio do povo brasileiro para gringos, aí ele criou essa ponte de conexão entre os gringos e continua com essa ponte até hoje. O Lula, obviamente, teve essa oportunidade. A primeira reunião do Lula após as eleições era para colocar o Brasil numa guerra. O Lula disse não. Então, assim, a guerra do Lula era contra a fome. Todas as oportunidades que o Lula teve para virar mais um crápula, o Lula simplesmente ignorou para governar para você. Para você, eleitor do Bolsonaro, para você, povo brasileiro, para você, trabalhador. E a pergunta que eu te faço é: se você não é o Dallagnol e não é do PSDB, por que você continua perseguindo o ex-presidente Lula? De onde vem o seu tesão em perseguir o ex-presidente Lula? Pergunta básica. O do Dallagnol a gente entende. Ele é, obviamente, do partido oposto.
Mas e o da população? Você tem que ser muito alienado para continuar perseguindo o ex-presidente Lula, mesmo depois de ficar bem claro que alternativas ao Lula vão ferrar a vida, de que o Lula melhorou a sua vida e que tudo que falam a respeito dele foi criado para fazer a sua cabeça. Ou seja, você foi feito de bobo esse tempo todo e continua lutando para ser feito de bobo. Tem que ser muito idiota para continuar insistindo nisso. Deixa eu trazer mais comentários aqui. Marlova Kulakovski dizendo: a mais importante revelação do Intercept deve sair dia 13 para esquentar a greve do dia 14. Anabela, o Moro é um cagão, vai acabar dando ataque histérico em público, diz ela. Amanhã, só para lembrar, tem reunião Bolsonaro-Moro, Bolsonaro não se manifestou, pode ser que ele aproveite a crise para defenestrar o seu ministro da Justiça. E o Aqui está dizendo: o Intercept ainda não divulgou tudo, ainda tem mais coisas, são cerca de 1.700 páginas. As pessoas acreditam no que escolhem, acreditam não na verdade. E conhecereis a verdade e ela vos libertará. Olha só que interessante, né? A verdade aparecendo e o Brasil passando pela limpeza provocada pela verdade. Léo, você já falou um pouco sobre isso. Eu queria que você comentasse um pouco sobre como as pessoas do campo progressista devem comunicar ou dialogar com o eleitor do Bolsonaro, e não necessariamente do Bolsonaro, mas com aquela pessoa que foi enganada pela Operação Lava Jato, achando que era uma operação isenta. Antes que você responda, eu leio o comentário do Jorge Paulo dizendo: vocês acham que Lula será solto? Haverá manobras? Moro e Dallagnol serão punidos? Ou tem muita gente poderosa tentando reverter esse crime sem precedentes? Bom, a liberdade do Lula eu acho que é inevitável, não tem como, seria muita avacalhação. O mundo vai clamar pela liberdade do Lula. Sobre manobras pode até acontecer, mas cada um que manobrar contra o Lula agora vai assassinar sua própria biografia. Moro e Dallagnol serão punidos? A OAB pede o afastamento e o Conselho Nacional do Ministério Público já entrou com vários processos disciplinares contra o Dallagnol. Acho muito difícil que ele não seja punido. Léo, você pode falar sobre essa pergunta do Jorge Paulo, sobre consequências desse escândalo, né? Mas também sobre como se comunicar com as pessoas enganadas por Moro e Dallagnol. Primeiro ponto, Léo, para comunicar com as pessoas que foram enganadas, você precisa entender isso. As pessoas foram enganadas. Por que isso é importante? Olha, eu sempre tenho os momentos de ataque, os momentos que eu sou um pouco nervoso aqui, que eu brigo, né? Acontece. Antes acontecia menos, agora acontece mais. Mas uma coisa é a regra, não a exceção. A regra do meu trabalho, entender que nem todos sabem a verdade do que está acontecendo. Primeiro ponto. Segundo ponto, entender que nós precisamos de muitos do nosso lado, então não adianta a gente manter a nossa bolha e pensar que o outro é ignorante. E o terceiro ponto, da mesma forma que outros foram enganados, nós também poderíamos ter sido enganados. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás, então não estou revelando isso agora. Eu fiz um vídeo, deve ter 1 ano e meio, nesse vídeo eu falo, eu também já fui eleitor do Aécio. Eu falo que eu fui eleitor do Aécio, apesar de não ter votado no Aécio, mas porque eu acreditava naquilo que o Aécio falava. Quando eu trabalhei na campanha do Aécio como técnico de televisão, eu era responsável pela edição de alguns vídeos na campanha do Aécio, eu via todo o pronunciamento dele, via todo aquele antipetismo e aquilo realmente entrava nos ouvidos e tocava o coração. Eu lembro dos argumentos do Anastasia a favor da venda dos Correios, eu falava, nossa, os Correios precisam realmente ser vendidos, eles têm que ser privatizados de forma urgente. Então eu realmente posso te dizer que é muito fácil ser enganado. Por que aos poucos eu fui saindo dessa jaula de enganação? Porque eu tive a oportunidade de estudar o assunto de forma mais profunda, e o mais engraçado, eu nem estudei com viés ideológico, eu me formei em Ciências Políticas e Economia fora do Brasil, e aí eu passei a perceber que determinadas ideologias não eram compatíveis com os interesses da nação brasileira. Foi assim que eu consegui sair desse engano. E é exatamente porque num pequeno período de tempo, eu estava entre o enganado e o esclarecido, que eu conseguia ter essa noção do que é ser enganado. Porque, olha, é muito difícil para uma pessoa que está vivendo o momento político de hoje e tem uma convicção muito grande, que sabe de tudo, escutar você chegando e falando, você é um idiota. Então,
Esse é o ponto que a gente precisa ter consciência. As pessoas que estão engajadas na política, por mais que elas estejam enganadas, elas têm certeza que elas estão fazendo a coisa certa. Então, se o cara está defendendo o Aécio Neves, se o cara está defendendo o Bolsonaro, se o cara nesse momento está com a hashtag Eu Apoio a Lava Jato, ele faz isso, obviamente, parte por má fé e parte porque realmente acha que isso é o certo. Primeira coisa é a estratificação. Você precisa entender quem está enganado e quem está agindo de má fé. De má fé é aquele cara que sabe que a Operação Lava Jato é uma farsa, aquele cara que sabe que a prisão do Lula é ilegal, aquele cara que sabe que a intenção do liberalismo é escravizar o povo brasileiro, mas participa disso porque quer ser um maldozinho, porque não quer dar o braço a torcer. Esse cara que sabe o que está acontecendo, não perca um segundo do seu tempo nem para discutir. Por quê, gente? Olha, até na reciclagem do lixo, a gente tem o lixo reciclável e o rejeito. O rejeito é aquela parte que você joga fora porque não dá para recuperar, é muito custoso recuperar. Esse mau caráter, rejeite. Então vamos conversar sobre a comunicação com aquele que está enganado, aquele que pode ser recuperado. Paciência. Primeira coisa, paciência. Você não vai desconstruir um trabalho feito por agências que recebem milhões para criarem essas teorias, você não vai conseguir desconstruir isso simplesmente com um minuto. Mais importante, aquilo que está muito sólido na sua cabeça, não é tão fácil de você passar para a cabeça do outro. Se fosse assim, ninguém passava aperto com cálculo, né? Via o professor ensinando, aprendia com 5 minutos. Não. Uma coisa pode estar muito sólida na sua cabeça, mas o universo do outro é um pouco diferente. Então, é agora que a gente precisa insistência. Agora o ditado água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Agora esse ditado faz todo sentido, porque nesse momento nós temos o mais importante, subsídios. Nós temos subsídios. Então, vão falar que os subsídios foram feitos por sites petistas, vão falar que o material foi modificado, vão falar tudo isso. Até o Moro não fala isso, porque ele sabe que tem gravações lá. O que eles falam é que é insignificante, que foi mais os fanáticos vão falar que é montagem do Glenn, vão falar tudo isso. Tenha paciência. Aos poucos, se você estiver lidando com um enganado e não um mau caráter, aos poucos você vai conquistando essa pessoa para a lucidez. E eu te falo, isso acontece. Porque aconteceu várias vezes comigo. Não tem um depoimento fantástico, por exemplo, do Sacha Band, que fala que chegou a abandonar o campo progressista e voltou depois que eu fiz uma explicação de como que a manipulação foi aos poucos tirando as pessoas do campo progressista. Então você consegue fazer isso, basta você ter essa consciência que você precisa ter paciência. O que está consolidado na sua cabeça demorou muito tempo para consolidar. Você não vai passar para o cara que está enganado com 5 minutos. Isso demora. Então, dispersar a comunicação de forma que você consiga falar com o maior número de pessoas e ir solidificando essa comunicação ao longo dos tempos. E não lutar demais para trabalhar num ponto que vai resolver só uma partezinha do problema, só aquela pintinha do problema. Não, nós precisamos trabalhar naquilo que é o mais importante. A Lava Jato foi orquestrada pelos Estados Unidos para o Brasil deixar de produzir industrializados e produzir matéria-prima para a indústria dos Estados Unidos crescer. Todos nós estudamos isso quando a gente é fundamental, não é? Países industrializados, países subdesenvolvidos. A pessoa vai conseguir resgatar esse conhecimento e vai entender que é interesse de um país industrializado que um país do tamanho do Brasil, um país continental, fique só como produtor de matéria-prima. Então, precisamos consolidar isso na cabeça das pessoas. A partir disso, o resto vem. Léo, nova rodada aqui dos superchats, aqui a Lita dizendo: Léo, fazer link Lava Jato e desemprego no país é argumento fundamental para falar com quem ainda defende Lava Jato ou duvida dos vazamentos. Também acho, concordo. Skywalker, pensei que hoje haveria passeatas no Brasil todo. Ao Skywalker eu falaria sobre a palavra mágica dita pelo Léo, paciência. Márcia Camargo, Léo, e ainda tem o caso Tacla Duran e Moro, que tem muito que ser explicado, não é mesmo? Verdade. Bruno Amorim, parabéns, Léo. 11 mil ao vivo não é para qualquer um. Obrigado a todos vocês, realmente é muito gratificante ter a companhia desse público maravilhoso. Maria Máximo dizendo, é uma verdadeira quadrilha no poder, né? Almires Catambulo dizendo, meus amigos, esse tesão gira em torno de uma coisinha, todo mundo insiste em desprezar ódio de classes. O Brasil não saiu culturalmente da era do escravismo. Pode ser o tesão em ferrar o pobre, o tesão do Dallagnol, né? Nádia Barbosa mandou um superchat, né? E aqui a gente volta
para os membros, né? Muitos membros que chegaram aqui também. Raquel Albano, Pedro Pérez, agradeço a todos. Léo, tem um outro tema que eu queria tratar com você. Olha aqui, ó. O Luiz Felipe mudou o ditado, viu, Léo? Tá dizendo: água bate em pedra dura, tanto bate até que Lula. Até que Lula, é isso aí. O Tom também se tornou membro do canal, né? Então, obrigado ao Tom, muito bom ter você aqui. Léo, é o seguinte, há uma grande expectativa sobre qual será a bomba de hoje. As pessoas estão dizendo que vai aparecer a conexão entre Operação Lava Jato e meios de comunicação. Fala-se muito que vem algo sobre o site Antagonista, né? Que seria uma correia de transmissão da Operação Lava Jato, né? Vamos dizer assim, que instruiria o Moro e o Dallagnol sobre como criar operações, divulgar, vazar, etc. e tal, como se fosse um braço desse grande esquema. Você acha que isso é a bomba do dia? Vai te surpreender se aparecer uma conexão entre Lava Jato e meios de comunicação de extrema direita também? Antes que você responda, eu quero agradecer ao Nivaldo, que se tornou membro também aqui agora. Fala, Léo. Léo, eu só queria só comunicar aqui que algum link da transmissão simplesmente cortou, né? Infelizmente, parece que em alguns lugares a transmissão caiu, então quem puder avisar que tem que apertar F5 para atualizar e também compartilhar novamente. Olha, eu acho que é pior, Léo. Olha, eventos importantes que as pessoas às vezes esqueceram. Vocês se lembram que a TV Bandeirantes deu o resultado do julgamento em segunda instância antes do julgamento acabar. Ou seja, a TV Bandeirantes já tinha a resposta desse julgamento. Sérgio Moro combinou na segunda instância a não reforma da decisão. Então, ou seja, veículos de imprensa já sabiam o que ia acontecer e alguém comunicou com esses veículos de imprensa. Então, eu acho que não é simplesmente um antagonista, não. Eu acho que o Intercept está falando de canal grosso. Eu acho que o Intercept está falando de Rede Globo, de Bandeirantes, de coisa grande. Porque o antagonista é muito claro. O antagonista é, sem dúvidas, a assessoria de imprensa da Operação Lava Jato. Isso é uma coisa que ninguém discute. Mas eu acho que eles vão trazer são coisas pesadas. Coisas que nós precisamos refletir. A Band tinha o resultado antes do resultado acontecer. Eles já sabiam o resultado do jogo antes do jogo acontecer. Ponto 1. Ponto 2, importantíssimo falar também. A Globo conseguia, em primeira mão, as imagens do que estava acontecendo durante o julgamento. O Moro proibia as pessoas de filmarem, de gravarem, mas a Globo recebia sempre em primeira mão. Alguém dava essa exclusividade para a Globo. Olha, não duvide que existam negociações de valor dessas gravações, Léo. Isso vai ser muito esclarecedor. Imagina uma comunicação do Sérgio Moro com um produtor da Rede Globo falando, olha, gravação do dia tal eu cobro tanto. Então, eu acho que são canais mais pesados aí nessa brincadeira, imagino eu. Mas vamos ver o que vai acontecer. O antagonista, eu acho que é uma figurinha tão marcada nessa questão aí de ser a assessoria de imprensa da Lava Jato, que ele não estaria fazendo tanto suspense assim, não. Legal, Léo. Vou ler aqui o comentário do Zé Arlindo dizendo: parabéns, Estopa. Acompanho seu trabalho desde quando você estava na Inglaterra e sempre admirei sua lucidez e coragem. O que os brasileiros devem ao Intercept, devem também a você. Com esse comentário, Léo, eu queria encerrar o programa de hoje. A gente já passou de 1 hora aqui de programação. Queria agradecer ao público gigantesco que a gente tem nessa noite e pedir que todos se tornem membros do canal. A gente vem crescendo graças ao financiamento coletivo dos membros e assinantes. É do lado do botão inscreva-se. Quem puder, ao fim da live, fazer isso, vai estar ajudando muito a expansão da TV 247. E quem quiser ser assinante, brasil247.com/apoio. Léo, passo para você fazer seu comentário final, lembrando que daqui a pouco tem o Boa Noite com Gisele, Paulo e Alex. Eu queria agradecer a participação de vocês e eu queria pedir, nesse momento especial, que é um momento crucial, que todos trabalhem no aumento do engajamento. Agora é hora realmente de conquistar mais pessoas. E olha, se vocês conseguirem trazer essas pessoas pra gente, pode deixar pra gente que o resto a gente faz. Então convençam aquele cara que está em cima do muro, aquele cara teimoso, a acompanhar a nossa programação. Se ele vier acompanhar a nossa programação, você vai estar entregando o cara em boas mãos. O resto a gente vai conseguir fazer, porque agora
tá muito difícil a pessoa continuar batendo cabeça na ponta de faca, nem digo murro, eu digo bater a cabeça na ponta de faca nessa questão aí. E eu vou só comentar aqui o caso da OAB rapidinho, só para falar um esclarecimento para as pessoas. Olha, pessoal, a OAB, apesar dela ser uma instituição, ela é um órgão, ela é administrada de forma democrática e a gente tem costume de fazer algumas críticas à OAB por suas omissões, e um grande amigo meu, que é o Vander, ele mandou para mim uma nota, né, só para poder dar um toque para vocês, que no ano passado a OAB teve novas eleições, então a OAB que existe hoje não é a mesma OAB que participou do golpe, eu digo. Os conselheiros, a administração da OAB, ela vai mudando ao longo do tempo. E o Vander, ele é conselheiro da OAB me parece que Mato Grosso do Sul. E ele me mandou essa explicação, só para que vocês tenham um pouco mais de crença na OAB, porque a OAB passou por uma modificação de diretoria, de conselhos nos últimos tempos, e é por isso que a gente teve tão rapidamente uma manifestação da OAB pedindo aí esse afastamento. São outros conselheiros, é uma situação diferente, não é a OAB do ano passado, não é aquela mesma OAB que fez, que se omitiu, né, em várias vezes nos processos aí de golpe no Brasil. Então, só trazendo essa informação técnica a respeito à OAB, mandando os parabéns, um carinho aqui para o professor Vander, que é um grande amigo meu, tem me orientado constantemente a respeito dessas áreas jurídicas aí. Então, muito obrigado, professor Vander, e tomara que a gente tenha realmente agora uma OAB mais progressista, uma OAB mais justa. Não precisa estar de um lado nem de outro. Se tiver do lado da Constituição e das leis, já está bom demais. Se tiver do lado da Constituição e das leis, já está do lado progressista. O que não pode é ser uma OAB do mesmo calibre do nosso STF, porque senão a gente está ferrado. Então, muito obrigado, eu volto às 10h30 e até lá. Obrigado, Léo. Obrigado a todos. Grande abraço. Daqui a pouco, boa noite. Valeu, gente.